Olá, eu sou Cândida Campos, apresento todas as semanas o programa O Segredo da Cândida, na Rádio Ava.Global. Hoje considero um programa muito desafiador, pois tenho em estúdio duas convidadas, duas profissionais excelentes e grandes impulsionadoras no que respeita na área da formação e consultoria, ao nível das dinâmicas na aplicação dos modelos da educação positiva. Além disso, tenho também o privilégio de serem minhas amigas. Olá, Mafalda. Olá, Cândida, e obrigada pelo convite. Olá, Patrícia. Olá, Cândida, obrigada. Vocês sabem que eu estou muito feliz de vos ter aqui. Sabem? Nós também estamos felizes. Obrigada. Não é uma novidade. Por vários motivos. Por ter um grande carinho por vocês, por grande admiração pelas profissionais que vocês são e que estão a cada dia, e pelo trabalho que estão a fazer junto de várias pessoas, entre elas começarem nas crianças. Mafalda, fala um pouco do que é Mafalda, criança, adolescente. Era aqui a traquina, bem disposta? Não era, bem disposta sim, mas eu não era nada traquina. Não? Era muito certinha. Não era nada traquina. Embora fosse uma criança feliz e ativa, mas não fazia traquinices, não era muito o meu género. Sempre tive assim uma linha mais certinha. Boa aluna, portava-me bem. Pois, características não essas. Não fazia muitos disparates. Não fazia. Não dei muitos trabalhos aos Olha, meus pais. mas não és filha única? Não sou filha única. Tenho uma irmã mais nova, a Teresa, temos 4 anos de diferença. Ela sim era bastante mais espevitada do que eu. Fazes o papel também da mãezinha, na ausência da mãe? Eu era. Não, nem por isso. Não, a minha mãe teve sempre connosco. Aliás, nós estudámos na escola em que a minha mãe trabalhava, portanto, a presença da mãe estava dentro de casa e fora de casa, portanto, sempre não havia muita hipótese de desviar. Não havia, pois, também estava sempre com alguém sobre mim, não é? Mas isso era uma coisa boa, eu não me importava nada, eu sempre tive uma boa relação com a família, neste caso com os meus pais. Tu nasceste em Lisboa ou és de... Eu sou de Lisboa. Alfacinha, Alfacinha de Gema, embora então toda a minha... à terra. Quando as pessoas vão nestas quadras, eu vou à terra. Eu vou à terra. Não, pois eu não tenho esse hábito, porque eu nasci em Lisboa, mas eu nunca vivi em Lisboa. Eu morei em Cascais. Aliás, eu tenho as minhas raízes são em Cascais, os meus amigos em Cascais, os meus estudos foram em Cascais, o meu trabalho é em Cascais, e só há 3 anos mudei de casa, mudei para Sintra, e foi por nem eu sei, eu acho que o destino quis que eu mudasse de casa. Eu senti esse apelo e acho que foi uma coisa muito emocional, não foi nada racional. Portanto, mudei para Sintra, mas onde eu gosto muito de estar, mas então toda a minha vida continua em Cascais. E arredores. Em Lisboa vivestes? Sim, nesta zona grande. Nasceste em Lisboa e arredores. Patrícia, tu que estás aí caladinha, estás a ouvir a Mafalda, revestes-te ali em algumas características dela também? Sim. Também não era assim nada rebelde, acho que dei mais trabalho aos meus pais, depois já jovem adulta. És daquelas que é filhos criados de trabalhos dobrados? Depois é capaz. Sim, porque assim quando era miúda até acho que era demasiado responsável. Acho que era em demasia. E também és tu tens terra ou és também de... Eu tenho a terra dos avós, porque os meus pais também são de cá, mas sempre tive a terra dos meus avós. Neste caso eu ia nas férias grandes, primeiro ia a Tondela, a terra da minha avó, e depois os últimos 15 dias eram sempre passados ali na terra do meu avô, que era em Castelo Branco, ali muito perto da fronteira com Espanha. E pronto, eram assim dois contrastes. Era. Mas é sempre muito bom, não é? Aquela fase, eu lembro-me do meu filho também, chegava à altura das férias e aí ele para o norte adorava ir de férias. Eu gostava muito mais da terra da minha avó, porque para já era mais bonita em termos de paisagem, era mesmo assim no sopé da Serra do Caramulo, e portanto era assim uma paisagem maravilhosa, e tinha riachos e regatos e árvores e pronto. E sentes que isso deixou-te hoje como mulher essas recordações? Agora nós começamos, é tão interessante, não é? Quando nós começamos a falar dessas memórias, a nossa expressão e as vossas caras mudam, ficam logo com um ar muito de felicidade, porque reporta-nos à criança, não é? Reporta-nos essa criança. É uma viagem. É uma viagem. É a autêntica viagem. É como os cheiros, não é? Sem dúvida. E as músicas são âncoras, não é? Os cheiros
remetem-nos para coisas do passado, para infâncias. Eu lembro-me de ir à terra da minha avó, especialmente a minha avó materna. Eles já faleceram, de uma aldeia chamada Alfaiates, que é no concelho do Sabugal. Eu lembro-me de ir com a minha avó buscar água, porque a água nós íamos à fonte buscar água para nós bebermos, era assim. Eu ia com ela e ainda hoje o cheiro do campo, das plantas, da hortelã-pimenta, quando eu passo por um sítio assim, logo imediatamente eu vou parar lá, a esse momento. Lembro-me tão bem. E o cheiro traz-nos o passado, as músicas também. Na casa da minha bisavó havia, eu não sei como é que se chama, aquelas bombas antigas para tirar água. Portanto, ela tinha o privilégio, não tínhamos que ir buscar água à fonte. Era o poço que natural, não é? Era a bomba, que a gente dava à bomba para sair a água, não é? E eu lembro-me muito bem de dar à bomba cá fora, a água sair gelada, porque a Serra do Caramulo, dali da nascente, aquilo era um gelo, não é? Era mesmo muito fria, mas tenho muitas memórias. Mas até parece que aquela água tem paladar, não é? A água dizem que não tem paladar, mas não é? Ainda hoje adoro a água do Caramulo, por acaso. Pois, é incrível. Então, e diz-me uma coisa, começando agora aqui para a Patrícia. Patrícia, então, e como é que aparece a vontade de ires para a psicologia? Foi logo aqueles apelos que uma pessoa tem, olha, eu quando crescer eu quero ser psicóloga? Não, eu andei ali muito indecisa. Andei muito indecisa e lembro-me que no 9º ano fui à psicóloga da escola. Aliás, a psicóloga da escola é que veio até à nossa turma, porque no 9º ano ela corria as turmas todas para fazer orientação vocacional. E pronto, e depois no 11º ano eu senti necessidade de ir novamente por minha recriação, ter com ela, porque estava outra vez muito indecisa, porque eu entretanto no 9º ano tinha escolhido a área científica, agora não me lembro do nome. Mas depois no 11º ano voltei assim a ter muito mais interesses literários e musicais e não sei o quê, depois fiquei outra vez ali muito na dúvida, e então fui ter com ela e ela aplicou-me outra vez os testes e tudo mais, e foi um bom aconselhamento. E lembro-me que ela fez-me assim uma pergunta-chave que me ajudou a decidir, porque depois no 12º ano eu estava outra vez assim muito indecisa, foi sempre até à última, e ela perguntou-me se eu me via a trabalhar com pessoas ou com coisas, com objetos, porque eu estava indecisa entre químicas e engenharia do ambiente e tudo mais, e eu disse, não tive dúvidas, não, com pessoas. E depois, assim que lhe respondi, percebi logo que realmente não tinha a ver com engenharias químicas nem nada disso, e escolhi depois psicologia. Mas eu lembro-me que nas minhas últimas opções ainda pus lá engenharia do ambiente na Universidade Nova, porque é sempre uma área que me apaixonou, foi as questões ambientais também, e na altura eu tinha uma imagem idealizada dos engenheiros do ambiente, não é? Que há muito pouco trabalho, não é? E portanto ainda bem que acabei por escolher psicologia, para já tinha muito mais a ver comigo. Mafalda, conta-me, tu logo o sentido da justiça, não é? Ali em ti, para quando escolheste para ir para a advocacia, foi que o sentido de justiça? Não foi. Não? Eu não sabia o que é que queria. E portanto deixei-me um bocadinho levar pelo ambiente e pelas influências dos amigos e da família. Não fui obrigada a nada, mas a verdade é que quando nós não temos a certeza daquilo que queremos escolher, e eu não sei, na altura eu com 17 anos, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida, não é? Eu sabia de que disciplinas é que gostava. Tive uma altura em que eu adorava português, latim e francês. Aliás, eu tive latim no 10º e 11º como disciplina opcional, e porque eu adorava essas disciplinas. Eu queria ir para românicas e, portanto, isso fazia-me falta, e era uma paixão. Mas, entretanto, depois perguntavam-me sempre: o que é que vais fazer? Vais ser professora? E pronto, e a seguir toda aquela lista de desvantagens do ser professora, das carreiras instáveis, aquilo no fundo que as famílias muitas vezes apresentam aos filhos, porque querem dar o melhor conselho. O melhor conselho e a segurança. A segurança, pronto. E no fundo hoje nós sabemos que nada é seguro, seja lá o que for.
Portanto, tive uma altura em que queria ir para Românicas, depois também, como gosto muito de escrever, pensei jornalismo, comunicação social, aliás foi a minha segunda opção, e depois nada disto, acabei por concorrer a Direito e entrei logo na Universidade de Lisboa, na Clássica. Fui também com um amigo meu na altura, que era o meu melhor amigo, e portanto no fundo, fomos em grupo, tipo, vamos todos. E agora os ouvintes, e pronto, agora os ouvintes vão saber então como é que temos uma psicóloga e uma licenciada, ex-advogada aqui em estúdio no programa Segredo da Cândida. Tudo isso vocês vão saber na segunda parte, porque agora vamos fazer aqui uma pausa musical e tenho por hábito pedir aqui aos nossos convidados uma sugestão do que é que essa preferência. Eu sou aqui uma mulher de mãos largas e por isso gosto de dar esta à vontade. Quem é que, Mafalda, Patrícia, quer escolher um tema para nós fazermos aqui esta pausa musical? Eu gosto muito da música Somewhere Over the Rainbow, de um cantor que eu tenho alguma dificuldade em pronunciar, que é o Ismael. Ele não vai ouvir e por isso eu penso que não se vai importar. Exato. Sim, até porque já não está cá entre nós. mas gosto muito. Tiveste o teu primeiro projeto, foi quando o Ser Mãe, não é? Começou aí o teu projeto. Sim, eu acho que é a missão. É ser mãe, não é? E ser mãe o melhor possível, com todos os desafios, as imperfeições e as incertezas. Esse é o grande desafio da minha vida, é ser mãe e ser o melhor possível dentro daquilo que eu sei fazer, não é? Enfim, são 3 filhos, portanto... E com idades muito próximas? Sim, um com 15, outro com 13 e uma com 9, portanto ainda estão todos a florescer e a precisar muito de alimento. E não é só físico. Patrícia, e nem sempre é fácil fazê-lo, não é? Tu também és mãe. Estava a pensar nisso. Para mim o mais São difícil grandes desafios, não é? Foi mesmo desafios. Ser mãe. E foi isso que vos fez juntar, Mafalda, foi isso que começaram a falar do vosso projeto, que vão partilhar aqui para os ouvintes? Não foi bem por aí. A história passa um bocado ao lado desta função de ser mãe. E passa muito por a dada altura da vida ter consciência plena de que aquilo que estava a fazer não me realizava como pessoa, nem como profissional, e querer teimosamente encontrar o meu lugar, não é? O meu lugar no mundo onde eu pudesse deixar o meu recado, não é? Aquilo que eu venho cá fazer. Uhum. E que é uma descoberta constante e inacabada. E, portanto, eu advoguei durante 14 anos, a par dessa atividade. Também tive uma carreira comercial na Forver, que eu fui agente Bimbi durante 7 anos e meio, portanto mantive as duas atividades. Aprendi imenso, tanto com uma como com a outra, foram importantíssimas para me abrirem ao mundo, para me darem mais confiança, para me treinarem competências que eu hoje uso e se já são automáticas, nem dou conta que as tenho, não é? Claro. E foram importantíssimas para me desenvolver, mas a certa altura, precisamente no ano em que fiz 40 anos, não é? Parece que ali aquela porta, pumba, chegaste aos 40 e agora questionas-te se é isso que queres continuar a fazer para o resto da tua vida, e a resposta não era isto que eu queria fazer para o resto da minha vida. Portanto, eu não estava mesmo realizada e pronto, e foi essa necessidade de me realizar que me fez pensar ainda mais sobre então é o quê? Então se não isto é o quê? E pronto, e então foi em 2014, foi no ano em que eu fiz os meus 40 anos, que percebi que pelo menos naquele momento e nesta fase em que ainda me encontro, o meu chamamento, a minha vocação está de certeza ligada à educação e em especial no que toca à educação nos valores, que é um tema que para mim me é muito querido e é uma coisa natural, vem de dentro, não foi nada que eu tivesse achado graça em algum lado, é uma coisa que vem de dentro para fora, pronto. E nesse ano, 2014,
eu acho que tive uma conversa com o meu anjo da guarda e ele me respondeu às minhas inquietações. E a resposta que eu recebi, pelo menos foi assim que eu interpretei, era que neste momento o que a vida me estava a pedir era que eu contribuísse para que a educação das crianças fosse fortalecida em valores, portanto, contribuir para essa causa. E pronto, e acho que essa mensagem me fez dar um salto de fé muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado a educação, nunca tinha dado aulas, nunca tinha feito nada ligado à educação, a não ser, enfim, o ser mãe, mas é uma perspectiva completamente diferente, não são águas diferentes. E pronto, e avancei, sem saber muito bem o que é que... Como é que isto se ia manifestar, como é que isto se ia materializar. No dia em que eu tive este acesso à minha alma, é assim que pelo menos que eu vejo. Nessa noite eu dormi muito sobre isto, pensei muito sobre isto, e acordo, lembro perfeitamente de acordar às 4 da manhã com o nome do projeto, que era Semear Valores. Pronto, e foi assim. Assim começa e como boa advogada que registra logo o nome antes de saber o como. É verdade. É isso mesmo, exatamente. 3 dias depois estava a registar a marca Semear Valores, sem saber o que é que isto ia ser, mas eu tinha tanta fé que isto ia ser qualquer coisa. É muito interessante. Que avancei, foi mesmo fé, não foi mais nada. Foi exatamente. Só fé. Não, e a fé, aliás, eu até tenho de uma maneira muito mais simples, eu digo, o pensamento gera a coisa, não é? Pois, acho que foi isso também. E é nisto que, de facto... que agora, lá está, nada melhor como registar, porque ela registra no papel, mas já estava registado, como ela diz, na alma, não saber como, mas também não sabe como, mas aparece depois sempre outras pessoas na nossa vida, por exemplo, que nos ajudam, por exemplo, que é o caso da Patrícia, não é? Por exemplo, Patrícia que veio. Como é que a Patrícia te juntas à Mafalda neste projeto? Nós, na verdade, já nos tínhamos conhecido há muitos anos atrás. Porque, curiosamente, eu trabalhei numa instituição que, na altura, quando foi para formalizar pela primeira vez essa instituição em Portugal, esta pessoa que a dirigia convidou a Mafalda e convidou-me a mim para fazer parte da direção. E então nós conhecemos da primeira vez aí, que isto foi em 2000, 2001. Sim. Pronto, depois, entretanto, nunca mais nos vimos durante muito tempo e decidimos as duas, independentemente uma da outra, sem saber uma da outra, inscrever-nos numa pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada e pronto, e depois reconectámos e pronto, e fizemos uma série de trabalhos juntos e ela falou-me deste projeto, não é? Durante... E vocês começam então a pôr no terreno, não é? Um projeto piloto. Começámos na altura com um projeto piloto, exatamente. Nas escolas, de uma certa forma, pois, nada melhor que testar depois, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, quando nós fizemos a pós-graduação, eu depois ainda continuei fazendo um terceiro semestre e nesse terceiro semestre eu pude desenhar um projeto para ser aplicado na prática, não é? Num contexto qualquer. E, na altura eu desenhei um programa para desenvolver as forças de caráter em crianças do primeiro ciclo. Depois tive a sorte da professora do meu filho do meio saber desta minha aventura e disponibilizar-se para eu ir à turma dela fazer a aplicação deste projeto. E pronto, foi assim que e depois as coisas pediste a minha ajuda para fazer a avaliação, lembras, desse projeto? E depois reconectámos outra vez. Voltámos outra vez, pronto. Ou seja, eu tu acho que... começaste sozinha então? Começaste sozinha num projeto piloto? Eu comecei sozinha, depois reencontrei a Patrícia na pós-graduação, falei-lhe desta ideia e ela depois também passado um ano talvez teve a oportunidade de aplicar também um projeto piloto, uma coisa pequenina numa escola em Cascais, numa turma de 7º ano. Pronto, olha, ou seja, as coisas começaram a surgir e a encaixar-se umas nas outras, as pessoas começaram a chegar, as oportunidades começaram a mostrar-se e nós continuamos a caminhar. E hoje, concretamente, Patrícia, diz-me uma coisa, vocês hoje, isso foi com projetos pilotos, como é óbvio, se começa, desenharam e é quase a concepção, não é? Começaram e depois a implantar, mas hoje já têm, de tal maneira, já estão a trabalhar nesses projetos e até criaram a cooperativa, quando criaram a cooperativa. Sim, no ano passado formalizámos, portanto, como cooperativa, a Semear Valores é uma cooperativa,
E no início, quando o primeiro projeto assim mais com financiamento da Câmara, ainda não éramos cooperativa e fomos incubadas pela A Vida Ama. E portanto temos tudo a agradecer, não é? Porque realmente foi assim a grande primeira oportunidade que tivemos de pôr em prática à séria, com o financiamento da Câmara Municipal de Cascais, um projeto junto de 2 escolas de primeiro ciclo no agrupamento de escolas de Alcabideche, e portanto trabalhámos muito com essas professoras e foi assim o primeiro projeto que nós avaliámos e que vimos que realmente os resultados foram muito bons em termos de relacionamento entre os alunos, que melhorou imenso. Isso depois deu-nos força para continuar e neste momento temos um projeto de primeiro ciclo, portanto baseado neste primeiro de 2018-2019, mas reformulado já e melhorado, no agrupamento de Alvide e no agrupamento de escolas de Alcabideche, e temos um outro financiamento da Gulbenkian e também da Câmara Municipal de Cascais, que conseguimos, portanto, candidatámos a um programa da Gulbenkian e conseguimos, de facto, fazer um programa fantástico, na nossa opinião, que mistura aqui a parte da comunicação e, portanto, os jovens são convidados a escrever guiões e a gravar num estúdio parecido com este, não é? Um projeto também fantástico, piloto, não é? Um projeto piloto. Sim, que é o Semear Valores On Air. Eles criaram a Mega Ibn Rádio, porque é do agrupamento de escolas Ibn Mucana, portanto foram eles que escolheram o nome, Mega Ibn Rádio. E pronto, e já está a bombar desde maio do ano passado e é um projeto há 3 anos e portanto vai continuar, e ali há aqui a parte da educação positiva, porque os temas são sempre abordados numa perspectiva de florescimento e de forças de caráter, mas os alunos têm liberdade para falarem sobre o que quiserem e depois vai para o ar uma emissão online e que também depois há podcasts. Diga-me uma coisa, agora aqui em conjunto, vocês sentem que todo esse percurso que foi, parece que estamos a fazer longo cursos, mas não foi relativamente quanto tempo? 2 anos? 3 anos? Sim, desde vocês estão a trabalhar já? Desde o primeiro projeto assim, em escolas, que foi em 2018-2019, portanto foi há 3 anos. 2 anos. 2 anos. Sim, estamos em 2 anos letivos. Sim, isto é uma coisa recente. Nós realmente estamos sempre a faço trabalhar, ideia, sempre a criar coisas, mas isto realmente foi há muito pouco tempo. E é também com os alunos, com os professores e com os pais? Com os pais nós não temos não ainda... Muito? Não, nem por isso. O nosso projeto portanto, decorre dentro da escola. O professor é que é a primeira linha. Nós temos uma oficina, portanto, uma formação para o professor, e é com ele que nós co-construímos, no fundo, as sessões de desenvolvimento de forças de caráter. Os pais nós ainda não fomos para esse público. Lá vamos então. Vamos lá chegar um dia, mas uma coisa de cada vez. Se bem que neste ano, do primeiro ciclo, pelo menos, neste novo projeto, os pais têm-se envolvido bastante e têm colaborado bastante com aquilo que os professores lhes pedem relacionado com o projeto. Isso tem sido uma grande surpresa e é muito bom. Muito bem. Muito bom. Então, também o que vai ser bom é ouvirmos música. Pronto, vamos lá. Então vamos aqui escolher mais um tema. Quem é que escolheu há bocado? A Patrícia. Então agora, Mafalda, escolhes tu uma música? Olha, eu vou escolher uma música que eu descobri este ano, quando estivemos confinados. Depois dos 40 tenho descoberto tudo, já viste, Patrícia? Tudo. É verdade, a vida começa aos 40. Ou pelo menos recomeça, a minha recomeçou. Bom, então eu descobri uma música, um álbum que gostei imenso, e quando estávamos confinados, portanto a partir de março, não é, que tivemos aqueles meses todos em casa, eu fui mantendo a minha sanidade mental e fazendo os meus passeios higiênicos ali ao pé de casa, ia passeando ali pelos campos de Sintra, que aquilo é tudo muito bonito, e levava sempre a minha playlist, e uma das músicas que eu mais ouvia e que mais me enchia o coração era esta que eu vou dizer, que chama-se Thank You, e é de um casal que eu não conhecia, fiquei a conhecer, que é o Edo and Joe. Sei que ontem estive a pesquisar e a rapariga, portanto a Joe, faleceu aqui há uns anos, eu nem sabia, mas ela deixou uma voz brilhante. E uma mensagem? Sim, uma mensagem, sim. Portanto, lá está, ela já não está cá, eu não a conheci, mas ela deixou uma...
um grande legado através da música e da voz dela. Estamos já na terceira parte do programa O Segredo da Cândida, hoje com Mafalda Lobo de Carvalho e Patrícia Sarmento. Tens tido aqui uma conversa extremamente agradável e muito útil, e sobretudo porque ambas trabalham em projeto, ambas que neste momento acho que a equipe já está em 3, correto? Certo. A cooperativa começou a Mafalda começou a dar início a sonhar com este projeto, a Patrícia juntou-se e hoje também já se juntou outra pessoa também ao projeto, ou seja, a dimensão e a forma como elas veem o mundo e veem a importância das forças e de caráter e do que podem contribuir nas crianças e que hoje são a base fundamental, leva-as a que estejam a fazer este trabalho através das escolas e dos outros projetos que têm. Também, de uma certa forma, fazem outras ações que elas, melhor que ninguém, vão explicar, não é, Patrícia? Sim, nós temos investido muito a nível da formação. Professores e outros profissionais que trabalham na educação, psicólogos escolares, mediadores, etc. E, portanto, nós temos dado muita formação e depois também temos uma área de coaching e consultoria que está a dar assim os primeiros passos. Já temos algumas coisas, mas ainda estamos agora a está arrancar. Tudo interligado, não é? Sim. É importante. Sim. Há pouco coaching destinado a professores. O coaching normalmente é para diretores de empresas ou aberto, não é? Um coaching aberto ao público em geral. Mas de facto os professores têm assim umas especificidades na sua profissão que na nosso entender beneficiariam muito de coaching, que é uma parte que está com a nossa colega que não pode estar aqui hoje, que é a Kalpna Kirtikumar. Pronto. E depois também temos uma parte de recursos pedagógicos que temos vindo a desenvolver. Temos um jogo muito giro que é o Crescer em Forças, que é baseado no modelo das forças de caráter e, portanto, é um baralho de cartas com as 24 forças ilustradas muito interessante. E como é que as pessoas podem adquirir isso? Por a Rita. Isso está acessível para as pessoas? Sim, claro. No nosso site semearvalores.pt tem lá uma parte que diz recursos pedagógicos que a pessoa pode lá ir. E o site chama-se semearvalores.pt. Sim. E a Rita Correia que é ilustradora de livros infantis e tem livros lindíssimos, conheço bem. Foi quem ilustrou nas nossas cartas e também ilustrou as medalhas? As medalhas também. Porque também tem as medalhas. Sim, depois de fazermos as cartas, de lançarmos o jogo de cartas, que aliás foi lançado graças a uma campanha de crowdfunding. Portanto, nós começámos, tivemos a oportunidade, queríamos lançar isto e não tínhamos dinheiro. Basicamente é isso. Ou seja, como tudo começa, e quando se começa com o coração, e às vezes temos os bolsos um bocadinho vazios, mas temos o coração cheio. E pensámos, vamos pôr isto cá fora e vamos pedir ajuda. E, portanto, lançámos o crowdfunding no final de 2018 e conseguimos angariar tudo aquilo que precisávamos para pagar à gráfica e à Rita, o trabalho de ilustração. Quando vem de coração. E pronto, foi. O universo ajudou e conspirou. E, portanto, depois das cartas terem sido lançadas tivemos a experiência precisamente naquele projeto piloto que falámos há bocado, em 2018, 2019, tivemos a experiência de testar com materiais feitos caseiramente como é que as crianças reagiriam se também aplicássemos as medalhas. Ou seja, imagina uma criança que está no meio de um problema de matemática, faz de conta que é muito típico, não é? E a criança não desiste, persiste e leva a sua tarefa até ao fim. Ao fazê-lo, está a expressar uma força que é a persistência, não é? Não desistiu. E lembrámos, juntamente com os professores, então e se, quando acontecesse um comportamento destes, não é? Ou seja, um uso positivo e espontâneo de uma força, se a criança fosse reconhecida com uma medalha para reconhecer, como uma forma de celebrar aquilo que ela como fez. Um ato qualquer, quando de facto as pessoas estão a conseguir, ser premiadas e a ser... Exatamente. Não é? Pronto. E então pensámos, olha, por que não reconhecer e celebrar este... É um ato que ela também nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Emotivas. Exato. E foi isso que aconteceu. Elas receberam muito bem esta ideia
e as pessoas disseram que valia a pena investir neste material, e nós voltámos outra vez, então pedimos à Rita para agarrar nas imagens que tinha colocado nas cartas e transformámos também em medalhas, e portanto também temos à venda no nosso site. É um produto digital, tem um preço super acessível, e portanto nós enviamos por e-mail o PDF e a pessoa fica com o fecheiro, pode imprimir as vezes que quiser. E é fácil, mesmo que não estejam a fazer este programa, é fácil elas perceberem, porque são mensagens sempre, são cartas com mensagens. Neste caso, as cartas são produto físico, nós temos mesmo que enviar pelo correio. As medalhas é um produto digital, nós enviamos por e-mail, a pessoa imprime e recorta, pode plastificar, e não é só para a escola, porque os pais também podem utilizar em casa, não é? Em casa, exatamente, sim, é isso que eu estou a dizer, que não é só para... Exato. Até mesmo com crianças de 4, 5 anos, as medalhas são perfeitamente aplicáveis. Não as 24, mas escolhendo aquelas que... aquelas forças que as crianças já expressam, o amor, a criatividade, a bondade. Exatamente. Tudo isso perfeitamente. Olha, agora vamos aqui, que sabes que no Segredo da Cândida, como segredos, eu adoro, é de desafiar as minhas convidadas se elas têm, e ainda para mais pessoas hoje que estão aqui sempre a criar, e esta criatividade sempre, estes dons e talentos que elas próprias têm, há aqui mais algum segredo que vocês estejam aqui então para o novo ano a querer lançar? Temos muitos segredos. Mas vão deixar de ser. Pronto, mas vão deixar de ser. Mesmo que não sejam todos, sejam algum que vocês queiram partilhar aqui com, sim, temos todo com os ouvintes. Sim. Nós vamos lançar outra campanha de crowdfunding, porque mais uma vez não temos o dinheiro necessário para imprimir o livro ainda, para imprimir na gráfica um livro que foi maravilhoso, uma história lindíssima. Também envolve as forças de caráter, que no livro são chamados os superpoderes da amizade. E pronto, e não vou adiantar muito do livro, claro. mas pronto, tem um robô muito amoroso, que é o Yuki. Portanto, o nome do livro é Yuki, os superpoderes da amizade. Foi escrito pela Mafalda Lobo de Carvalho, aqui ao meu lado, e ilustrado mais uma vez por a Rita Correia. E pronto, e vamos lançar esta campanha de crowdfunding para poder pagar à Rita e para poder imprimi-lo na gráfica. Portanto, vamos lançar em janeiro. Certeza que vai haver aí imensas pessoas a aderir. E nós assim esperamos, temos essa esperança, somos otimistas. Sim, tem sido, aliás, vê-se que é um projeto tão recente e que vocês têm crescido de facto dia para dia. É óbvio que também é um grande empenho a vossa parte, vocês dedicam de facto, sendo mães, sendo profissionais, mas vivem isso por inteiro, não é? Nós estamos dedicadas a 100%, de corpo e alma a esta e por isso, diz-me uma coisa, aqui agora uma pergunta que eu vou sugerir. Ora, a cooperativa, como é uma cooperativa, vocês estão abertos a terem pessoas que se queiram associar a vocês, pessoas da área que lhe interessem? Como é que isso funciona? Não, quer dizer, a cooperativa não funciona da mesma forma que uma associação. Portanto, uma associação vive com associados. A cooperativa é um bocadinho diferente. Claro que estamos abertos a termos outros cooperadores, sim. Só que não funciona como funciona uma associação, que a pessoa chega, paga uma cota. Não, de maneira nenhuma. Não, mas pode haver pessoas em que são vocês que convidam a pessoa até a fazer parte. Sim, podemos fazer parte, sim. E de qualquer maneira, já agora também, pode ser que nós nunca sabemos quem nos escuta. Somos uma instituição sem fins lucrativos e, portanto, pessoas da área da filantropia que se interessem pela educação podem fazer também donativos. No caso do crowdfunding, nós vamos precisamente recolher donativos vindo de várias pessoas, mas também, ou seja, há benefícios fiscais para instituições que se dediquem à filantropia, neste caso à educação. Estamos obviamente receptivos com toda a ajuda que nos puderem dar, não só para o crowdfunding que vai ser lançado em janeiro, mas para outros projetos que nós temos em mente e ainda não avançamos porque não temos ainda bagagem financeira para isso. Financeira e também capacidade. Sim, portanto, e também entidades que estejam interessadas no vosso projeto, entidades, agrupamentos escolares, colégios, instituições, câmaras, juntas de freguesia, todas essas entidades. Fundações, o que seja, sim. Sim, vocês têm agora, de facto, o projeto já têm, ou seja, já não é o caso de ir apresentar pela primeira vez, já têm provas, já está no terreno a funcionar, não é? Sim. Já começamos a enraizar, aliás. Exatamente. Nós temos uma coleção de postais de Natal
começámos a fazer em 2018. E o 2018 era o verbo semear, em que se vê umas mãos a semear na terra. Depois, de 2019, foi o cuidar, em que já se viam as sementes, enfim, a instalar-se na terra. E o 2020, que foi agora o nosso postal, foi com a palavra enraizar, e essas sementes já deixavam raízes na terra. E sentimos que é esse o nosso estado atual neste momento, é de criar raízes. Porque sem raízes... Exatamente, não há segurança. É como uma casa sem pilares, ela não se segura, não é? Por mais que nem que seja um palácio, se não tiver os pilares bem assentes. E as fundações. E as fundações, não é? Se não houver bem... Por isso há que nutrir bem. Mas há mais coisas, Cândida, se nos permites. Sim. Vamos, para além do crowdfunding que queremos fazer para lançar o livro do Yuki, estamos a preparar um curso online que será disponibilizado na Hotmart. Portanto, vai ficar disponível também em janeiro e qualquer pessoa que tenha curiosidade por este tema pode adquirir o curso. Vai estar também pelo um preço acessível. Não sei ainda qual será, ainda não chegámos a esse ponto, mas vai ser de certeza um preço acessível e pode fazê-lo online em qualquer parte do mundo, a qualquer hora. E pronto, nós no fundo agarramos naquilo que tem sido a nossa experiência nestes últimos 4 anos de aplicação em contexto escolar, portanto, coisas mesmo muito práticas, e estruturámos este curso para dar assim um bom sumo a quem goste deste tema da educação positiva. Vai ficar disponível também a partir de janeiro. E chama-se 6 virtudes para educar crianças felizes. Exatamente. Que bonito. E temos um outro curso. Bem, eu não tenho um segredo, e eu não tenho só um segredo, tenho vários segredos. 3 segredos. Pronto, é o último que a gente tem agora assim. Quem sabe, isto até acabarmos o programa ainda vai surgir mais. Quem sabe. Que é também para profissionais de educação. Este conseguimos que fosse acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. E, portanto, atribui créditos aos psicólogos, que é Crescer em Forças, uma jornada em virtudes. É assim o nome, não é? É parecido. É a jornada através das virtudes, não é? Exatamente, pronto. E pronto, é assim aquilo que temos. Exato. Agora na calha. Exatamente. Muito bem. Então, olha, estamos quase a terminar. Pois é. E desta vez serei eu a escolher a música que vos vou oferecer. Muito bem. Porque acho que depois de estar a ouvir estas 2 pessoas que efetivamente nos deixam aqui, tudo isto é um trabalho de coração. É um trabalho de coração, mas também muito investimento científico, porque ambas trabalham bastante, próprias fazem muitas formações para poder lidar e poder aplicar, porque as pessoas às vezes pensam que isto é psicologia positiva, isto é tudo muito bonito, basta ser positivo. Não, é muito mais que isso. Muito mais profundo que mas, isso. E sobretudo o que é muito mais são as pessoas conhecer os seus próprios valores, as suas próprias forças, que a maior parte delas, quando tomarem conhecimento e saberem que o poder que elas têm dentro delas, serão com certeza pessoas diferentes e muito melhores com elas próprias e por isso também para o mundo. Mafalda e Patrícia, eu quero então dedicar-vos a uma música, Ai Quem Me Dera, da Marisa, de ver rapidamente os vossos projetos a funcionar, que os vossos pedidos e que são lançados aqui, os vossos desafios, novos desafios, sejam lançados aqui, através da Rádio Ava, que sejam rapidamente concretizados, que é para depois vocês virem cá, novamente, dizer já o que já está novamente em terreno, está bem? E darmos a conhecer os próximos segredos, que são para 2022, está bem? Está bem. Pode ser. Estamos mesmo a terminar, estamos nos últimos minutos do programa O Segredo da Cândida. No entanto, estando aqui na presença destas 2 grandes mulheres que de facto que ajudam a reconhecer as crianças, as pessoas, o melhor que elas têm nelas, as forças de caráter, serão as pessoas indicadas também para lhes pedir para deixarem uma mensagem para o novo ano de 2021. Patrícia. Eu acho que é a contínua capacidade
no meu entender, de sermos capazes de apreciar as coisas mais simples, que estão mesmo ali ao pé de nós, não é? Às vezes basta olhar à volta ou olhar para a janela, e eu acho que 2020 trouxe-nos essa possibilidade, não é? De voltarmos a apreciar o que nós temos, não é? O que nossa família, os nossos amigos, as coisas materiais que temos, e não só olhar para dentro, sem dúvida, mas também esta capacidade de agradecer, não é? E também, se permite outra, que é há famílias que perderam trabalhos e de facto há muitas pessoas a precisar de ajuda, e não tem mal nenhum. Portanto, quem precisar de ajuda, que não veja mal em pedir, porque exatamente, há linhas de apoio gratuitas que o Governo acionou, e portanto quem se sinta... E também há sempre pessoas generosas, de uma certa generosas, que de facto, e hoje, que é mesmo ótimo, excelente, que às vezes, onde menos se espera, nós encontramos às vezes um pequeno gesto, algo, às vezes até uma simples palavra é o suficiente para criar uma alma nova, não é? Sem dúvida. Sim. E me falta, também gostarias de deixar aqui uma mensagem, de uma certa forma, de dar continuidade um bocado àquilo que estamos aqui a dizer, não é? Sim. Não sei se será assim uma mensagem epifânica, não é? Mas não é com certeza, mas deixar, sei lá, aqui assim uma sugestão. Este ano, com tantos desafios que o ano nos trouxe, é muito fácil cairmos em desânimo, em cansaço, em medo, ter medo. É muito fácil cairmos nessas paisagens, e é normal, está tudo bem, faz parte. Mas também temos um outro lado, e olharmos para o outro lado daquilo que são as nossas forças, e fazer aquilo que nos faz bem. E então, por exemplo, este ano, para além de ter ouvido música que me fazia bem à alma, dar passeios na natureza faz muito bem. Para quem gosta de meditar, medita; quem gosta de rezar, reza; quem gosta de passear, passeia; quem gosta de ir... Ou seja, olharmos para aquilo que nos dá energia e que nos faz aumentar a nossa vibração, não é? E cada vez mais alimentarmos-nos dessas coisas boas que estão ao nosso alcance, e que a maior parte delas são simples e são gratuitas. E não é preciso grandes coisas para nos pormos cá em cima. Uma boa conversa com um amigo, por exemplo, ler um livro, ouvir um bom podcast. O meu ano de 2020 foi esta descoberta através destes recursos pequenos e gratuitos que estão disponíveis: leituras, podcasts, passeios, música, portanto, coisas que nos enriquecem e que nos puxam para cima, para fazer o contrapeso de tudo o resto que nos puxa tanto para baixo e que nos enche de tanto medo. Então acho que é só isso, é só uma sugestão. Eu, pela experiência, que isto é uma nova experiência para mim, estar aqui a fazer um programa, e tenho lidado aqui com várias pessoas de várias áreas, o que tem sido para mim um grande prazer, porque tenho visto a capacidade de cada pessoa que passa neste estúdio, cada uma são histórias de vida verdadeiras, autênticas, e como é que elas, de uma certa forma, mesmo antes e depois da epidemia, como é que elas estão a fazer o seu processo de renovação. É um processo autêntico de renovação, e às vezes da forma como menos esperavam. Foi uma palavra, e isso foi um dos motivos que me levou a criar este programa, porque eu gosto muito de comunicar, gosto muito de pessoas, gosto muito de abraçar, e vocês que me conhecem sabem, o toque para mim é fundamental. Era uma forma de que, através daqui da rádio, através do programa e das convidadas, que cada uma com a sua própria história, quem sabe, com estas palavras, será o motivo e o mote suficiente para poderem também dizer: já agora deixa-me experimentar, porque se funcionou para elas, também pode funcionar para mim. E esta, de facto, agradeço muito estas vossas palavras, por deixarmos esta mensagem da Rádio Ava.Global como uma rádio online, ela ouvida em todo o mundo também, e temos prova disso já pelo feedback que temos recebido,
que já é a rádio de companhia de muita gente. Agora quero também deixar uma mensagem. O Segredo da Cândida também tem uma mensagem para vocês, okay? Já que fizeram para mim. Tenho aqui um baralho de cartas que eu escolhi, tenho várias, mas esse escolhi. Vocês, por trás de cada carta, têm uma mensagem. Aleatoriamente, elas já estão em cima da mesa, vocês vão escolher cada uma carta e depois, se quiserem partilhar qual é a mensagem que têm, e eu agradeço, gosto muito de ouvir, e possivelmente, mas não também, se não quiserem fazer, guardem para vocês a mensagem. Então, quem é que vai começar a tirar a mensagem? Posso começar? Sim, força. Podes, Patrícia. Um dos nossos objetivos é o florescimento humano, portanto, o baralho não podia ter sido melhor escolhido porque são basicamente flores, não é? Portanto, eu vou escolher aqui estes malmequeres. São malmequeres, não são? Sim, sim. Malmequeres. Leio o que está aqui? Se quiseres. Posso. Então, aceitação. Eu aceito as situações conforme elas surgem na minha vida. Não luto contra os acontecimentos, pois entendo que nada surge por acaso. Com certeza há algo para ser aprendido. Em silêncio busco o entendimento e a compreensão necessários para ultrapassar esta fase da minha jornada. Boa. Então agora, Mafalda, queres também? Olha, vou tirar aqui uma rosa, que é uma das flores que eu gosto muito e tem um cheirinho muito bom. Vamos ver qual é o aroma que ela traz hoje. Serenidade. Leio? Posso. Ok. Então diz serenidade. A serenidade é como um lago de águas tranquilas que nos convida ao silêncio e à reflexão. É um estado interior preenchido de paz e bem-aventurança. É quando, sem medos ou inseguranças, sou capaz de mergulhar no meu interior e nesta quietude encontrar as minhas próprias respostas. Todos os dias e por uns minutos sento-me no meu coração, na sala do meu coração, e medito sobre as verdades espirituais da vida. Namus. Essa é a mensagem então também. Pronto. Para vocês, se quiseres tirar a fotografia vou dela, tirar no fim, vais tirar no fim para no levar para coisa. E eu, mais uma vez, quero-vos agradecer, estou grata muito pela vossa presença e para 2021 o que eu quero desejar-vos é que todas as vossas sementes dos vossos sonhos cresçam e floresçam. Muito obrigada, Cândida. Obrigada mesmo. E até breve. Até breve. Obrigada. Então, um abraço. Um abraço virtual. Está feito. Pronto. Lindo? Rádio Ave.